Eu acho que o clown devia ser ensinado desde criancinha para as pessoas entenderem essa outra parte, aceitar tudo isso aí. Sim. Mas tu caiu nessa de improviso e clown também porque tu já tinha uma cabeça de falar sim. Porque a história que eu vi é que um amigo teu do nada falou, vamos fazer um curso de clown? Como é que foi essa história? Sim, sim. Vou dar um passinho para trás, quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu de acidente de carro, assim, então foi muito súbito, assim. E eu tava na SPM, tinha acabado de entrar na faculdade, aquela vida tranquila de filho de paulistano classe média, e meu pai morreu. E aí eu tive que virar dono de papelaria de um dia pro outro. Meu pai tinha uma papelariazinha na Rua Aurora, no Centrão, pequenininha. Cara, eu tô morando lá. Você mora lá? É, do ladinho. Que Ali loucura. Então. Que loucura. Ali. Fui 10 anos, frequentei aquela área lá. Caralho. E aí eu trabalhava na papelaria das 8 às 7 todos os dias, então eu brinco que eu era uma pessoa normal, eu era um cara inteiro normal. E um dia um amigo meu me ligou e falou, Balas, tem um curso de clown aí, vamos fazer um fim de semana? Eu falei, curso de quê? Ele falou, curso de clown. Eu falei, que clown? Um curso de palhaço. Eu falei, tá bom, vamos. Nunca tinha pensado nisso até então? Nunca tinha pensado. Eu tinha feito teatro amador quando eu tinha 14 anos, 13. E depois, eu nem sei se eu gostava da figura do palhaço, sei lá. Eu disse sim. E fomos fazer o curso. Quando eu fiz o curso, aquilo mexeu com o meu ser, assim. Então eu lembro que quando eu saí o primeiro dia, eu primeiro fui o último a ir embora, eu não queria ir embora. E aí eu fui, meu carro tava parado lá, em vez de entrar no carro, eu saí andando. Eu fiquei com uma sensação, assim. E aí no dia seguinte de novo, e aquilo assim ficou comigo assim. E aí só que era um curso curtinho, que nem esses cursos de introdução que eu dou, não era iniciação e só. Só que aquele bichinho mordeu o meu ser, assim. E aí eu comecei a fazer todos os cursos que apareciam. Comecei atrás de um palhaço, tinha curso, eu fazia. Fui fazendo, até que isso demorou 3 anos ainda. Eu fiquei fazendo os dois lá, tudo junto ao mesmo tempo, até que um dia eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou largar a papelaria. Ela falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou ser palhaço profissional. Minha mãe ficou desesperada, eu já tinha 27 anos, né? Não é que eu era um moleque. Eu já me sustentava, meu pai já não era mais vivo, eu não tinha grana, família, herdeiros pra fazer uma loucura dessa, né? E minha mãe, na época, falou, a minha mãe me escreveu uma carta, na verdade, eu conto isso na minha peça. Minha mãe escreveu uma carta e ela escreveu uma frase que eu lembro até hoje, que ela escreveu, meu filho... Acho muito bonita essa sua vontade, mas com arte não se enche a barriga. E aí, né, minha mãe judia ainda, né, ali preocupada com meu filho, com dinheiro, como é que você vai sustentar. Só que eu queria tentar. Eu falei, preciso tentar, isso tá mais forte do que eu. E aí eu fui atrás de escola, aqui no Brasil não tinha escola. Eu acabei indo para Nova York, para tentar fazer curso lá. E lá em Nova York eu soube de uma escola muito importante na França, apliquei e passei nessa escola. Uma escola carésima e não tinha grana, então eu tinha meio carro com a minha irmã, a gente vendeu nosso carro, eu peguei minha metade, raspei minha poupança e paguei a escola, só o dinheiro que eu tinha, e me mandei para Paris para estudar nessa escola. E aí fiquei lá e tinha que começar que nem alguém que quer ser advogado, quer ser economista, tem que estudar, né? Como palhaço tem que estudar também. Então fui fazer essa escola, então junto com a escola eu fazia babysitting, arrumei um trabalho de cuidar de um moleque de 4 anos, o pequeno Lucas, eu buscava ele da escola, levava para casa, dava banho, dava comida, e os pais chegavam, então eu cuidava do menino, e de final de semana eu arrumei um bico também de fazer festinha de criança. Não era o que eu queria de palhaço, né? Eu queria fazer esse palhaço teatral, mas era festinha de aniversário de criança, tipo animador de festa. Sim, deve ser o primeiro estágio da profissão, esse aí. Que é uma coisa que muitas pessoas não querem fazer, porque, você tem que pegar 30 crianças e fazer uns moleque correr, e fazer jogos, e fazer brincadeiras, e fazer... E é difícil pra caramba. Só que eu já tinha uma certa experiência com crianças, sempre gostei de moleques. Então, eu fui fazendo e fui me dando bem. Então, eu tinha esses trabalhinhos paralelos. Junto com isso, eu fazia escola. Então, eu fiquei esses 3 anos lá, estudando. Aí, depois, eu fiz uma outra escola. Depois, comecei a fazer show na rua, que também é um lugar que você aprende muito, né? Porque a rua... Tudo pode acontecer. Você tá lá na rua, chega a polícia, chega um bêbado, entra um cachorro, passa um desavisado, alguém grita uma coisa...
né? Então, você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. E jogar com aquilo. Isso em Paris, tudo isso em Paris. Isso em Paris. Fora que eu não falava um francês moitié, mais ou menos ali. Então, eu fazia um show com meu amigo que também era estrangeiro, a gente fazia um show de dupla, falando o francês possível, e brincando com as línguas, e perdendo plateia, porque na rua tem uma coisa muito interessante, né? Que a plateia se forma quando... Só que se não tá bom, o cara vai embora. Não é diferente do teatro, que você, né, é raro você ir embora. Quando ficar sentado até o fim. Você fica lá até o final. Se você vai no show de comédia, tá mais ou menos, você fica. Na rua, você assistiu um pouquinho, se encheu, você vaza. Ou você tem um compromisso, você vaza. Ou tá mais ou menos, você vaza. Então a rua é uma coisa assim, nossa, tem 50, 60 pessoas, você tem 80, e você de repente ela foi embora. Então você vai aprendendo a improvisar e a jogar com aquilo que te acontece. Então esse meu período de 3 anos que eu fiquei lá na França foi tipo minha faculdade de palhaço, porque eu fiz muitas coisas. Aprendi na escola a técnica, na rua a porrada, no Palhaço Sem Fronteiras o que é fazer um espetáculo num lugar diferente, em pequenos cabarés eu fazia show para 12 pessoas, né? Porque as pessoas acham, foi para Paris, que chique. Não, eu fazia shows num barco no Rio Sena para 12 pessoas, 6, 30 era tipo, nossa, tinha 30 pessoas aqui para assistir. Então, acabou sendo uma faculdade para eu aprender isso tudo, né? Então, foi meu momento de formação, foi esse momento estrangeiro, né? Tu ficou 10 anos nutrindo essa vontade, dos 17 ao 27, que foi quando tu tomou a decisão. Sim, mas não, na verdade não, porque assim, até os 24... Eu, como todo mundo, tava lá tocando a vida, trabalhando na papelaria, pagando minhas contas. Mas não ficava um sonho assim, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Não. Quando eu fiz o curso, eu tinha já 24. Foram os 3 últimos anos na papelaria que... E também não é que eu pensei, vou ser palhaço. Eu só pensei, poxa, eu quero fazer esse negócio aí, mas eu preciso pagar meu aluguel. Então eu não tinha esse... Não fiquei assim, não, eu vou ser palhaço profissional. É que nem alguém que... faz um curso de guitarra e começa a ter aula com o professor. Nossa, que legal. Começa a falar, nossa, que legal guitarra. Aí o cara tem o trampo dele. Ele trabalha numa empresa, mas à noite toca guitarra. Começa a tocar, começa a se apaixonar. Aí chega uma hora e fala, caralho, eu vou virar músico. Só que a gente mora no Brasil. Imagina um cara de 30 anos que trabalha numa empresa, um gerente de marketing de uma empresa, fala, agora eu vou virar guitarrista. Tipo, é uma loucura, né? Então, por isso não era uma coisa que eu tinha como sonho que ficou. Só que aquilo foi aumentando. Eu achei que, na verdade, eu fosse fazer as duas coisas junto. Foi até um meu Balascast de umas semanas atrás, eu falei sobre isso. Porque muitas pessoas falam, Balas, meu sonho é fazer tal coisa, mas como é que eu largo tudo? Eu falo, você não precisa largar tudo. Vai fazendo outro. Faz vida de super-herói, que eu chamo de dia Clark Kent, da noite... Né? Faz os dois, vai fazendo. Você, né, deve ter tido isso na sua... Não sei como que foi sua historinha de Sim. Né, assim, alguma hora você tem que fazer uma coisa que é pra você ganhar sua graninha, outra coisa que é seu hobby, vai fazendo, até que uma hora... Sim. Pode ser que você fale, eu vou largar meu gerente de marketing, beleza. Ou pode ser que você vai ser um gerente que vai tocar nas noites, nos bares, e vai ser feliz também, né? Então, também é legal.